Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para trazer todas as informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Mas antes a gente tem que falar, rapaz, que festa povo do Maranhão fez. Os vascaínos do Maranhão deram um show histórico que aconteceu no Maranhão. E nós vamos atualizar aqui vocês agora todas as informações que envolvem o jogo Vasco e Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa e Vasco, que está mais parecendo Vasco e Sampaio Corrêa, né? Porque o Castelão vai se transformar em São Januário, lá em terras maranhenses. Vamos falar também nesse vídeo sobre salários. O Vasco aí acertou mais um mês de salário e a gente vai trazer informações aí sobre como fica agora a questão de salários no Vasco da Gama e, claro, tudo sobre o jogo Sampaio Corrêa e Vasco, tudo que você precisa saber, transmissão, possível escalação, desfalques. O Vasco tem 3 desfalques. Vamos falar também sobre novidades na lista de relacionados, sobre arbitragem, isso e muito mais a partir de agora. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta você vai ficar por dentro de tudo do Vasco da Gama. Então sobe a vinheta! Estamos iniciando, hein? Estamos entrando no ar. Salve, salve! Você já viu que vai ter muita informação aqui de Vasco e Sampaio Corrêa. Vamos falar também de salários e tudo que envolve nosso querido Vasco da Gama a partir de agora no nosso vídeo. Antes, deixar aquele abraço, muito obrigado. Olha, galera, quem ficou na nossa live aí, que a gente fez uma cobertura da chegada do Vasco no Maranhão, muito obrigado, viu? A gente ficou aqui quase até 2 horas da manhã e a galera apoiou com força. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente. Como eu sempre digo, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar e tudo aqui é para que vocês, torcedores vascaínos, fiquem por dentro de tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, porque eu já vi aqui, eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente chegando e tem gente que está assistindo e não é inscrito ainda. O que é isso, meu caro? Se inscreve no nosso canal. A gente está vendo aqui, eu estou vendo as estatísticas, tem muita gente assistindo e não é inscrito. Então, tá vendo esse botãozinho vermelho aqui do lado? Se inscreve. Vou deixar você inscrever. Se inscreveu? Pronto. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai acompanhar o nosso conteúdo todos os dias. Aqui a gente traz análise, opinião, informação, tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E também, nesta quinta-feira, a gente inaugurou a live dos membros. Você quer vir fazer parte ao vivo com a gente? Vira membro. Não custa nada. R$ 4,99 você pode fazer parte aí do nosso clube de membros. E também participar ao vivo aqui junto comigo, como o Rafael participou comigo aí na quinta-feira. Então vou esperar você. Torna membro, tem um botãozinho aqui do lado, seja membro e será um prazer tê-lo aqui com a gente. Então, vamos ao vídeo. Vamos falar muito de Vasco da Gama. Olha, antes de falar de Sampaio Corrêa e Vasco, trazer todas as informações, atualizar a situação para vocês. Hoje, segundo informações aí de funcionários, também caiu na conta dos jogadores os salários de agosto. E muita gente vai dizer, Léo, agosto, a gente já está em outubro já e tal e tal. Vou explicar daqui a pouco por que agosto e por que com esse salário ficou em dia. É o seguinte, o Vasco estava devendo 2 meses de salários, muito por aquele dinheiro que caiu na penhora. A gente lembra que teve a penhora, aí ficou uma novela, o dinheiro ficou um tempão aí penhorado e agora o Vasco conseguiu tirar esse dinheiro. E o Vasco pagou o mês de julho, há 4 dias atrás, e hoje o Vasco pagou aí o mês de agosto para jogadores e funcionários. Esse pagamento não envolve os PJs, né, que são as pessoas jurídicas, as pessoas que não são contratadas por CLT. Então essas pessoas ainda têm o mês de agosto que está sem pagar. O que é que acontece no Vasco? Todo mundo sabe que é um acordo antigo ainda da época do Campelo, que o mês do Vasco ele só vence no dia 20 do mês anterior. Então o que é que acontece? O mês de setembro ele só vence no dia 20 de outubro. Por CLT, esse mês venceria no dia 5. Então, o Vasco, devido a esse seu regimento interno, está em dias com salários de jogadores e funcionários, então até o dia 20, então o Vasco está pago aí tudo, então é bom, né? É bom pingar porque muita gente estava preocupada e claro, a gente falou muito sobre isso aqui, então o Vasco aí conseguiu pagar os seus salários, não deveria nem ser notícia nem motivo de se vangloriar, né? Salário tem que ser pago independente de qualquer coisa. Mas enfim, vamos seguir? Vamos falar de Vasco e Sampaio Corrêa. Olha, o Vasco vai se sentir muito em casa. Os setores 4 e também de cadeiras cobertas deve estar preenchido de vascaínos. Isso também coincide com o mau momento do seu adversário, né? O Sampaio Corrêa vinha 7 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos aí foram 3 derrotas e 2 empates.
O time vem aí sofrendo a pressão muito grande, alguns torcedores aí não estão dando nem essa colaboração toda, nem não tão confiante, então deve ter maioria vascaína no estádio do Castelão. Esse jogo acontecerá às 21 horas, a CBF mudou, o jogo seria às 16h30, só que devido à mudança aí que teve na tabela da Série A, com a questão da TV também, que muitos jogos foram transferidos para o sábado, o jogo do Vasco foi para 21 horas lá no Maranhão. Esse jogo terá transmissão do Premier FC exclusivamente. Só passará no Premier FC a partir das 21 horas. O jogo terá aí a arbitragem do Caio Marques Ribeiro, do Rio Grande do Norte. E ele também terá aí dois conterrâneos que serão seus assistentes nesse jogo. O Jean Márcio e também o Lourival. Então o time aí a arbitragem já está, o Lourival Cândido, a arbitragem aí já está definida. No VAR terá aí o Weber Roberto Lopes. Quem não lembra dele, né? O Vasco tem a galera do Vasco que não gosta muito dele não, viu? Não tem uma boa lembrança não. O Weber Roberto Lopes será o VAR do jogo. O Vasco tem 3 desfalques. A gente sabe que Andrei, apesar de já estava treinou no último treinamento que o Vasco fez no Rio, mas a comissão técnica resolveu esperar um pouquinho, já que ele vem de um problema na coxa, um problema aí no adutor, no posterior, e então não deve ir para o jogo, não foi, nem viajou o Andrei desfalque para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Outro que está fora é Léo Jabá, a gente já tinha dito, está com problema de lombalgia. Desde o jogo contra a equipe do Confiança ele não vem, está fazendo tratamento intensivo, inclusive outro dia ele postou nos seus stories fazendo tratamento dentro de casa, né, à noite, então também não viajou. Outro que não viajou, esse é muito óbvio, o Sarrafiore, rompeu aí os ligamentos cruzados anterior do joelho, está fora da temporada, também não viajou. Em contrapartida, o Vasco terá 2 jogadores, aí 2 novidades voltam a ser relacionados após muito tempo. O zagueiro Hernando, que teve um problema físico, ficou aí pouco mais de um mês fora do time do Vasco, nem sendo relacionado, volta aos relacionados. E João Pedro. João Pedro também vinha um bom tempo sem ser relacionado, volta agora a ser relacionado pelo Fernando Diniz. São as novidades da relação do jogador, do técnico para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. Sobre equipe, sobre escalação, tá surgindo muita coisa aí, não sei o que e tal, o Galaça pode ser titular e tal e tal. O que é que acontece? Para quem não sabe, o Diniz tem uma dinâmica diferente de fazer treinos. Às vezes ele bota até treinos de 11 contra 12. Às vezes ele divide aí os times em 6. Então é muito difícil de você cravar uma possível escalação. Mas baseado no que vem se falando nos bastidores, Gabriel Peck é o grande favorito. Mas Matias Galaça também é uma grande opção, já que se ele quiser povoar o meio. Mas o favorito é o Gabriel Peck para iniciar o jogo. Com isso, o time poderia ser aí o Gabriel Peck ali no meio de campo, no lado de esquerdo, juntamente aí com o Germancano e o Morato e também o Nenê. No meio de campo aí poderia ser o Marquinhos Gabriel e o Bruno Gomes. Na defesa, aí tem uma dúvida, mas quase uma certeza. O Zeca e o Léo Matos brigam pela vaga na lateral direita, mas é bem provável que Zeca seja o escolhido. Na esquerda, Riquelme, que agradou muito o técnico, deve continuar no lado esquerdo. E aí você vai ter Leandro Castan e Ricardo Graça jogando aí na zaga do Vasco com o Vanderlei no gol. O técnico busca ter um bom resultado. O Vasco sabe que é um jogo difícil. O Vasco inclusive treinou nesta tarde aí no palco do jogo, fez um treinamento de reconhecimento. O estádio parece que está em boas condições, principalmente o gramado. O Vasco treinou para refazer esse reconhecimento, que parece que está muito bem em boas condições. E a gente vai ver como é que o Vasco se comporta. Uma vitória do Vasco pode deixar o Vasco até 2 pontos do G4. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Botafogo está ganhando de 1-0 do CRB. Pode ser que quando você esteja assistindo, o CRB pode ter empatado ou o Botafogo ter ampliado. Mas até o momento, um jogador expulso do CRB e o Botafogo está ganhando por 1-0. Vamos esperar para ver. É um jogo muito importante e a torcida do Vasco no Maranhão promete uma festa mais linda ainda. Então é isso. Saudações vascaínas. Amanhã a gente se vê por aqui. Aquele abraço e tamo junto.